nomenclatura de hidrocarbonetos comigo, professor Wagner Oliveira. E hoje a gente vai falar de uma categoria de hidrocarbonetos, especificamente aqueles hidrocarbonetos que possuem ligação tripla entre carbonos. E esse tipo de hidrocarboneto com ligação tripla entre carbonos nós chamamos de alcino ou alquino. Dependendo do autor que você possa ler, alguns autores também gostam de chamar esses compostos de compostos acetilênicos, fazendo uma menção clara, uma referência clara à presença desta ligação tripla entre dois carbonos do grupo acetileno. Tá ok? Então, qual é a ideia aqui? Qual é o fundamento? Como em todos os hidrocarbonetos, nós procuramos o fragmento de maior importância, o fragmento de maior prioridade. E lógico, não poderia ser diferente, no caso dos alcinos, o fragmento de maior importância, de maior prioridade seria a ligação tripla. Então, a sua cadeia principal deve conter a ligação tripla, a numeração da sua cadeia deve começar da extremidade mais próxima da ligação tripla e sempre que necessário deve ser indicada a posição da ligação tripla. Tá ok? Então, vamos a alguns exemplos, algumas discussões rápidas e objetivas. Muito bem. Esse primeiro hidrocarboneto à nossa esquerda, 2 carbonos. Então, eu diria que ele começa com o termo et, o prefixo indicativo da existência de 2 carbonos. Como há ligação tripla entre carbonos, in, tá ok? O infixo indicativo da ligação tripla é o infixo in, e tratando-se de um hidrocarboneto, esse hidrocarboneto termina pelo sufixo O. Então você tem etino. Et de 2 carbonos, in de ligação tripla e O de hidrocarboneto. Esse hidrocarboneto etino, muitíssimo conhecido, muito conhecido, com o nome de acetileno. E onde você já ouviu falar de acetileno? Em várias situações. Por exemplo, o acetileno é uma das substâncias mais utilizadas na produção de chamas de maçaricos oxiacetilênicos, aquele maçarico que vai produzir uma chama em média de 3.000 a 4.000 graus, que é muito usada em solda, soldagem. Então você vai soldar navio, você vai soldar avião e coisas desse nível. O acetileno também é imprescindível na indústria de polímeros. A maioria dos polímeros etilênicos, a maioria dos plásticos etilênicos deriva do acetileno. E daí a sua importância, tá ok? Outro hidrocarboneto aqui, 3 carbonos. E com 3 carbonos, você teria o prefixo prop, indicativo da existência de 3 carbonos. Pela existência de uma ligação tripla, eu tenho o infixo in, tá ok? E tratando-se, logicamente, de um hidrocarboneto, esse seria chamado propino, tá joia? Propino também, que após hidrogenação geraria um alceno chamado propileno, que é muito importante na produção de um polímero que é o polipropileno, PP. Muito bem. Quando de cadeias simples de 2 e 3 carbonos, não há necessidade de se indicar a ligação da ligação tripla. Entretanto, quando você tem de 4 carbonos em diante, como esses 2 exemplos, é imprescindível o indicativo da posição da ligação tripla. Então, nesse composto, a ligação tripla encontra-se no primeiro carbono. Lembre-se, à esquerda ou à direita, a numeração começa da extremidade mais próxima da insaturação e aqui a insaturação, a ligação tripla, encontra-se na posição 2. Esse hidrocarboneto onde a ligação tripla encontra-se na posição 1, eu o chamaria de butinino. Alguns autores podem chamá-lo de butino 1, de 1-butino, é indiferente, ambos são igualmente corretos. Butinino, 1-butino, butino 1, tudo igual. Esse aqui, onde a ligação tripla encontra-se na posição 2, eu o chamaria but2-ino. Se você não gosta do termo but2-ino,
você pode chamá-lo de butino 2, 2-butino, é indiferente. São compostos de cadeia normal. E quando de cadeia ramificada? Quando de cadeia ramificada, não esqueça, a tripla ligação prevalece, ela é mais importante, ela é mais significativa. Então, nesse tipo de composto, a numeração, ela começa exatamente da extremidade mais próxima da ligação tripla. E essas ramificações, 2 carbonos e o benzeno enquanto ramificação fenil, serão citados em ordem alfabética. Então eu teria esse composto com que nome? O nome desse composto seria, vamos lá, ele seria o 4-etil, indicativo de que na posição 4 há um grupo etil, 5-fenil, indicativo de que na posição 5 há um grupamento fenil, e no caso, X2-ino. X2-ino, cadeia de 6 carbonos com uma tripla ligação na posição 2. Tá ok? Para cadeias ramificadas, a ideia é essa. E uma curiosidade, se você tivesse 2 triplas ou mais triplas, continua a regra, numere a cadeia da extremidade mais próxima da ligação tripla, cite a posição das 2 ligações triplas da seguinte maneira. Eu diria que esse composto é o X, tá certo? 1,4 nas posições 1 e 4, as ligações triplas, e aí eu diria diino. Exatamente como está escrito aqui, hexa 1,4 diino. Tá ok? O básico de nomenclatura de alcinos. Até a próxima. Um grande abraço. Tamo junto.